Essas arrombadinhas são as mini cabras assustadas. Essas porrinhas fofas nascem com esse problema de congelar e cair no chão toda vez que elas se assustam. Até de felicidade, elas têm esse piripaque e caem no chão. Mas não precisa ter dó delas, que as Neymarzetes não se machucam quando isso acontece. Esse é um problema genético que faz os músculos delas paralisarem e cair toda vez que escutam qualquer barulhinho. Um grito ou apito já é suficiente para derrubar umas 15 dessas de uma vez. Por causa disso, muitos pais de pets optaram por adotar essas cabrinhas para ficar rindo da cara dela toda vez que ela congela e cai. Muitos criadores de cabras preferem ter a cabra Neymar do que as normais sem esse problema, já que as cabras normais são encapetadas pra caralho. E quando elas têm essa condição, fica mais fácil de capturar, já que um assobio derruba todas elas de uma vez, o que facilita no transporte e manejo.